Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Hoje deveríamos refletir sobre uma parábola muito significativa para nós, que é a parábola dos lavradores maus. Lembra aquela parábola? Onde tem um senhor, que constrói, edifica uma vinha, coloca os lavradores lá, e aí ele sai para viajar, depois manda as pessoas buscarem o que aquela lavoura produziu, e aí aqueles lavradores vão matando ali os representantes do Senhor, depois ele manda o próprio filho, depois aquelas pessoas matam o próprio filho, Esse texto seria o texto do Evangelho para que a gente pudesse refletir hoje. Eu entendi que seria muito importante para nós, nesse culto de ação de graças, pelos 80 anos de Alzira, a gente trazer à memória coisas que nos dão esperança. Então, eu vou pedir para que a gente leia então essa parábola depois, reflita sobre ela em casa, que ela faz parte da nossa pedagogia. Depois a gente traz numa outra oportunidade a reflexão sobre essa parábola, e aí eu vou trazer hoje para vocês um texto do profeta Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo de número 21. Leiamos então o texto sagrado. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 21. Diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Assim, esse texto seja para nós o caminho para encontrarmos a pessoa de Jesus Cristo. Penso, Alzira, que quando você pede para que a gente coloque como tema grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso a gente se alegra, é para que a gente faça uma viagem no tempo da vida. Talvez esse seja o convite que a Alzira faz a nós hoje. Para que cada uma de nós consiga também fazer essa viagem. Também retornar, A juventude dessa igreja costuma gozar a cara do pastor, quando o pastor usa a metáfora de um retrovisor, Então, todas as vezes a moçada gosta de virar para mim e falar assim: olha, vou imitar o pastor Jorge, e aí um fala assim: olha o retrovisor da vida. E é isso mesmo, o convite está aqui de novo, para a gente caminhando adiante, dar uma olhadela nos retrovisores, E não dá para caminhar adiante sem considerar o que já passou. Não dá para valorizar a vida sem considerar o que já passou. Estudávamos hoje na escola dominical o texto da carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E estudávamos também que é um dos textos mais distorcidos utilizados pela cristandade. Muita gente acha que tudo pode naquele que fortalece é fazer qualquer coisa e poder qualquer coisa. E a gente tem aí um resquíciozinho de uma teologia da prosperidade que parece colocar para nós que a vida da pessoa que segue a Cristo é uma vida excelente em todas as esferas. Talvez esse seja o maior engano, É a gente não acolher as adversidades da vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreve em um momento de extrema dor, de extrema dificuldade, de falta, e ele dizer que ele também consegue aprender o contentamento, um aprendizado, a humildade de aprender também nos dias difíceis, a humildade de olhar para os dias difíceis e tentar se tornar um ser humano melhor. E no mesmo contexto, Jeremias escreve o texto que lemos. Num contexto dramático de cativeiro babilônico, onde no ano 500 e pouquinho antes de Cristo, a Babilônia arrasa Jerusalém.
acaba com Jerusalém, leva cativo uma parcela da população. E a gente sabe que quem foi levado cativo para a Babilônia, né, gente? Não foi todo o povo, né? O povo simples, a grande maioria, inclusive, ficou lá na cidade sem recurso, sem templo, porque eles destruíram o templo. Eles não tinham mais referência do seu exercício de espiritualidade, né? Perderam o templo. Eles levaram cativo todos os sacerdotes, a classe sacerdotal. Eles levaram cativo toda... Eu não gosto muito da palavra elite, sabe, gente? Porque a palavra elite é como se a gente colocasse classes de seres humanos, né? Então eu não gosto muito dessa palavra, sabe? Porque, por exemplo, né? No atletismo ou no esporte, de maneira geral, a elite do esporte, quem são? Né? São os melhores do esporte, não é isso? Então, quando a gente usa a palavra elite em relação aos seres humanos, parece que tem seres humanos melhores. E eu detesto isso, classificar isso, né? Então, assim, de uma maneira mais fácil para a gente compreender, a burguesia judaica, talvez seja mais fácil na nossa cultura, sabe? Né? Quem tinha o poder do dinheiro lá, naquele momento, foi levado cativo. O povo ficou perdido, sofrido. E quando a gente olha para Alzira, trazendo para a gente também um outro texto que foi muito significativo para mim, Alzira, né? Quando Alzira diz assim, olha, as tribulações do tempo presente, aquilo que eu passo hoje, as adversidades da vida, né? As dificuldades que a gente tem na existência humana, e temos, gente. Olha só, a gente está aqui agradecendo pela vida, e nós atravessamos momentos maravilhosos, mas atravessamos momentos dificílimos. E deixa eu dizer, a gente precisa acolher tanto um quanto o outro. Todos os desafios da existência, eles servem para nós como aprendizado. Todos os desafios da existência, eles colocam em nós vida. Todos os desafios da existência, eles são pedagógicos para a nossa formação. Um texto que a Alzira também colocou, feliz é aquele que aprende e que generosamente disponibiliza aquilo que sabe, cora coralina. E é tão bom quando a gente tem um coração ensinável com a vida, com o dia a dia. Então eu olho para Jeremias dizendo, eu preciso trazer hoje à minha memória o que me dá esperança. Jeremias está tentando resgatar a confiança em Deus mesmo em tempos difíceis. E está querendo trazer para aquele povo naquele momento que aquele tempo vai passar e que a gente vai ter uma vida mais digna na frente. A gente vai usar a existência, as experiências humanas para a construção de uma vida mais digna, de uma vida melhor. Então, eu fico vendo vocês e imaginando o aprendizado de cada família. Algumas que eu acompanho, né, algumas que eu sei, um pouquinho que a gente passa. O quanto é importante a gente usar esse aprendizado. A gente acolher tudo o que a gente experimenta. Dias de festas e dias de adversidade. E aprender. Corações abertos. Corações ensináveis. Falávamos também no momento de educação cristã hoje sobre a palavra metanoia. Tenho usado muito essa palavra, né? Metanus. Meta de além de, né? Como metafísica além da física, né? Metanus, nos é mente, no grego. Então é além da mente, é como se a gente tivesse uma mente expandida. E essa palavra ela é traduzida para nós como arrependimento, o que diminui muito a compreensão. Porque a gente acha que a construção da vida cristã precisa ser em cima de um sentimento de angústia, talvez, de necessidade de pedir desculpas, de sempre carregar culpa após culpa, após culpa, após culpa. Não que a culpa não tenha o seu lugar, né? Estudávamos com a juventude isso, né, Francisco? Tem sim um lugar importante para que eu me responsabilize por aquilo que faço, para que eu assuma de fato os desdobramentos das minhas escolhas. E está tudo bem, porque isso também faz parte do processo do aprendizado. Mas além disso, quando Cristo nos convida para um arrependimento, é para que a nossa mente seja expandida e para que a gente enxergue além da gente, para que a gente veja mais. Então hoje o convite que eu gostaria muito que recebêssemos e acolhêssemos é que a gente trouxesse à memória
aquilo que nos faz esperançar, conforme Rubem Alves nos ensinou. Nos faz ter ações de esperança, ter ações de estabelecimento de um mundo melhor, ter ações para que todas as pessoas tenham dignidade, não só nas nossas casas, mas em torno de nós. Façam com que a gente enxergue além da gente e entenda que a gente tem dor, a gente vive dores, sofrimentos, os nossos sofrimentos são legítimos, mas além deles tem outras pessoas que sofrem conosco e que se a gente der as mãos, botar o ombro perto de ombro, ombro do lado de ombro, a gente pode sim construir uma sociedade melhor, aonde aquele reino que Jesus tanto disse, que foi o centro, né, da mensagem de Cristo, o reino que já está no meio de nós, seja de fato percebido. Então hoje eu gostaria muito de também acolher esse convite, de trazer a essa memória o que nos dá esperança, certos de que quem nos dá esperança é uma pessoa que tem misericórdia cotidiana, que não rejeita absolutamente ninguém, que acolhe todas as pessoas como são dentro das suas especificidades e que coloca para nós uma ética de vida. É só isso. E é isso que a gente precisa aprender. Qual é a ética do Cristo? A ética do respeito, a ética do acolhimento, a ética da solidariedade, a ética da fraternidade. E assim a gente quer celebrar a vida. A gente quer olhar para as 8 décadas de vida de Alzírio e dizer: Alzírio, eu aprendo com você, né? Eu aprendo com o seu amor à língua portuguesa, eu aprendo com o seu cuidado, eu aprendo com você como pessoa, como mulher, como presbítera, eu aprendo com você como mãe, eu aprendo com você como vó. E a gente olhar uns para os outros e aprendermos uns com os outros, umas com as outras. Porque quando a gente olha o outro, muitas vezes o nosso foco está na debilidade do outro. A gente olha muito a debilidade do outro, a gente cobra muito um do outro como se Deus colocasse cada uma de nós como juiz do outro. E a gente critica, a gente sabe fazer isso, né, gente? Vamos falar a verdade. Não é verdade? A gente sabe criticar. A gente sabe apontar a debilidade do outro. A gente sabe dizer onde o outro erra. Mas pouca gente sabe valorizar a potencialidade do outro. Aquilo que o outro tem de bom. Aquilo que pode ser para nós exemplo de vida piedosa. Será que a gente tem a audácia de olhar uns para os outros aqui e de valorizar as potencialidades dos outros? De dizer: olha que coisa boa, né? Eu olho a Dona Eunice e aprendo com a resiliência de Dona Eunice, com o carinho que ela tem, né? Eu olho para a Dorinha e aprendo com a alegria que a Dorinha tem. Não é isso? Sabe? Eu estou com saudade da Lu, eu vou citar a Lu aqui, porque estou muito feliz de te ver aqui hoje, amiga. E eu aprendo com você a sua força de cuidar da sua casa. Ela achou que ia escapar. Ela achou que ia escapar. Né? Eu, no primeiro momento, eu olhei assim e falei: gente, que alegria ter Lu aqui com a gente, né? E aí, a gente olhar uns para os outros e aprendermos uns com os outros. E a gente trazer isso na vida, como exemplo de vida. Como construção de uma vida melhor. Porque todo mundo tem coisa boa para ensinar. Mas a gente quer sempre focar onde a gente escorrega, né? Onde a gente erra. E todo mundo erra sim, viu, gente? Não tem ninguém perfeito aqui, né? Até que tem um autor que diz assim: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Eu acho que essa mesa não aceita pessoas perfeitas. Essa mesa é mesa de sacrifício para quem de fato se vê débil. A gente vai celebrar essa mesa. Essa mesa não cabe gente perfeita. Se você se acha que está tudo bem, você bate no peito e acha que você é digno para sentar com Jesus, eu vou dizer: não vem à mesa não, amigo. Não é lugar para você não. Ali é lugar para a gente débil, para a gente que precisa de Deus, para a gente que olha para Deus e fala: eu conto com a sua misericórdia, com o seu cuidado, porque eu não dou conta da minha vida, eu não consigo viver autonomamente, eu dependo de Ti e confio em Ti. E eu quero olhar para a vida, e aí para experiências próprias agora, né? Eu aprendo com o outro, mas eu também aprendo com aquilo que eu já experimentei, né, com aquilo que já passou, não é verdade? E aí eu olho para trás, e aí o convite é esse: aonde que você vê o cuidado de Deus? O que você traz à memória hoje que vai te dar a esperança de uma vida melhor? Onde que foi que Deus te socorreu? Onde que aconteceu uma epifania, uma manifestação de Deus na sua existência? No seu dia a dia, no seu cuidado de vida, na sua jornada. Eu posso citar tantas coisas aqui, né? Tantos momentos de graça, de amizade, né, Robson?
de acolhimento, de cumplicidade, sabe? Sabe naquele momento onde você está precisando de um abraço, de um acolhimento, e aquele irmão vem te dar um abraço, não precisa falar nada. Fala, está tudo bem, nós vamos junto aqui, a gente vai passar por isso, né? E a gente passa, e graças a Deus, como diz Teresa d'Ávila, tudo passa e Deus basta. Tudo passa e Deus basta. Tudo passa e Deus basta. Que Deus baste. Que Deus baste. Que Deus baste, inclusive, para trazer a nossa lembrança, a nossa memória, as coisas de aprendizado com a gente, com a nossa história, com os outros que estão aqui caminhando e com a nossa confiança para com Ele. A relação com Ele, a relação com o outro e a relação conosco próprio. Que a graça dele seja abundante, fazendo de nós gente melhor, gente. Aqui, dá para a gente ser mais humano. Dá para a gente ser gente melhor. Não se contente com quem você é. Dá para a gente ser melhor quando a gente olha para Cristo. A gente tem sempre que aprender alguma coisa. Que os nossos corações sejam ensináveis. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fica de pé, minhas irmãs e meus irmãos. Venha com os elementos do Eucaristia, por favor. Estendamos as mãos e recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito sejam sempre sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre cada família aqui representada, sobre a nossa comunidade de fé, sobre as nossas igrejas irmãs e sobre toda a humanidade tão carente e necessitada da graça de Deus. Amém.